Aí, estamos de volta. Vamos continuar nossas aulas, nossas pérolas de sabedoria do seu Raposo em relação a agentes React. E como a gente vem fazendo, é a construção do zero de uma arquitetura e sem usar nenhum tipo de framework ou qualquer modelo de reasoning, né? E aí, na última aula, essa seria a segunda aula de código, né, que a gente está trabalhando. E aí a gente, na última aula, eu mostrei a diferença entre bibliotecas de API, né? Ó, lembrando que a ideia é não usar nenhum framework, mas a gente também não vai nos privar de bibliotecas que podem nos ajudar em alguns desenvolvimentos, né? Por exemplo, conectar no modelo de LLM sem ter que ficar lidando com payloads ali de JSON e conexões ali, requests de REST, da API REST, né? E aí, a aula passada eu falei um pouquinho da API, da biblioteca do OpenAI, barra API OpenAI, né? Que é de bom tom que modelos de de outros providers, eles disponibilizem uma conexão para a API, para a biblioteca barra API OpenAI, né, de modo que a gente passe uma URL, passe nossa API key, e aí a gente consegue fazer a conexão, fazer selecionar o modelo e a gente consegue enviar nosso contexto e receber uma resposta. E aí, então, eu mostrei um pouquinho como funciona, né? E aí a gente tem um problema das nuvens privadas, que geralmente elas têm uma biblioteca própria para alguns tipos de conexão, por serem genéricas ali em relação a alguns modelos, né? E aí isso acontece com a AWS, por exemplo, que a gente tem uma biblioteca, a gente tem um módulo dentro do Ubuntu 3 que a gente faz conexão direto com o Bedrock. Mas alguns providers, por exemplo, a AWS, ela já consegue fazer alguns modelos conectarem utilizando a API do OpenAI. Só que, infelizmente, só são possíveis utilizar a biblioteca barra API do OpenAI, os modelos GPT open source que estão na AWS. Né? E aí, então, a gente começou a... Eu mostrei um pouquinho, né? E aí, assim, se a gente for começar a pensar agora do que a gente precisa, a gente começa a pensar, poxa, mas a gente tem bibliotecas diferentes para poder conectar, APIs diferentes para a gente poder conectar nos modelos. Como ser agnóstico e como deixar isso de uma forma genérica? Uma das formas que a gente tem para que isso se resolva é justamente utilizar um gateway, por exemplo, uma LLM gateway, que a gente consegue deixar uma camada a mais. E claro, a gente tem diversos ganhos, né? Eu vou falar isso em outras aulas, mas a ideia é que a gente acabe deixando uma camada de abstração para qualquer outro modelo ser qualquer modelo que a gente plugue ali no gateway, ele tenha ali um endpoint dos moldes da API do OpenAI. Pelo menos é uma ideia, né? E aí, na nossa aplicação, a gente obviamente não vai depender de um gateway, que seria um serviço à parte. Né? Então, a gente precisa de uma camada de que a gente padronize as coisas de forma que as chamadas dos nossos módulos sejam feitas da mesma forma e essa camada de código, né, essa camada no nosso código, ela faça essa tratativa para conectar no modelo correto, né? E aí, quando a gente começa a falar um pouquinho de objetos e de uma padronização, a gente vem muito a ideia de contrato de dados, né? E aí a gente começa a pensar no Pydantic. Obviamente, vale lembrar, não estou falando de Pydantic AI.
PyDant KI é um framework de agente baseado no PyDant, que é uma biblioteca de contrato de dados. Validação de JSON através de contratos de dados, né? A nossa ideia é, obviamente, a gente vai utilizar o PyDant para a gente poder fazer validações, né, do nosso payload de forma que a gente consiga ter um módulo de verificação de que, por exemplo, ou o LLM não está gerando um payload incorreto, ou nós mesmos estamos gerando um payload incorreto, né? A ideia mais aqui não seria mais uma validação de contrato, mas a gente padronizar esse contrato, né, de uma forma que a gente tem um objeto em Python, e aí nas formas do PyDant que a gente garante uma certa validação. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Antes da gente começar, né? A gente pode, eu vou abrir aquelas notas que a gente viu na aula passada, né? E aqui embaixo eu já vou começar a escrever algumas coisas que a gente vai tratar, né? Vou colocar aqui etapa bom, vou colocar aqui etapa acesso ao LLM. Vou colocar assim como título. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é padronizar o contrato de dados para envio e recebimento de contexto do LLM. Depois disso, a gente precisa de ter uma classe padrão para acesso transparente ao LLM. E uma outra coisa que a gente precisa também ter consciência é uma forma de armazenar esse contexto, tá? Obviamente, essa forma de armazenar seria uma ideia de short memory, tá? E seria um short memory totalmente in memory, seria na memória da aplicação. E isso a gente precisa de ter uma estrutura para isso, obviamente, né? E aí eu vou colocar aqui controle de memória curta da sessão. Estou colocando sessão porque, por mais que a gente vai fazer uma aplicação que vai rodar console aqui e não vai ter uma interface multi-usuários, seria de bom tom a gente já começar a pensar em algo multi-user, tá? A gente pode começar numa versão ali simples, que seria um usuário só, apenas para a gente dar vazão nas ideias, mas seria interessante a gente aplicar um padrão que garantisse esta memória por sessão, né? Algo como um singleton, por exemplo. E aí eu vou falar um pouquinho de singleton, né? Claro que quem já é dev muito tempo sabe um monte de padrões de projeto, né? O singleton já é um padrão aí que muito utilizado, e tem até muitas pessoas que já pensam em outras ideias para substituir, mas para a gente ele funciona bem, né? Nesse sentido que a gente consegue garantir ali algo multi-sessão, né? Claro, a gente tem outros padrões, por exemplo, a gente tem o thread local e tem os outros padrões que talvez sejam um pouco melhor, mas por fato de ser algo mais didático e em Python, a gente já ter um pouco mais de... um pouco mais assim... Não é tão direto a gente implementar alguns padrões de projeto, né? Vamos ficar com o singleton mesmo, mas aí no avanço das aulas a gente vai pensando se a gente vai alterar ou não, né? Então, a gente vai fazer um controle de memória curta ali em memory, né? Eu vou colocar aqui in memory,
E esse in-memory não é memória da sessão, é in-memory da máquina, ou seja, na memória RAM em tempo de execução, seria melhor, né? E aí, com isso, a gente tem basicamente um controle do que o LLM está gravando. Obviamente, a gente vai precisar de alguns outros controles, né? Porque a gente vai estar fazendo uma busca profunda ali, um agente que vai buscar várias coisas na internet e a gente vai começar a ter muito conteúdo para trabalhar, né? Obviamente, já vou avisando que é um módulo didático, ou seja, a gente vai esbarrar em alguns pontos que a performance disso daqui pode estar muito degradada, no sentido de que a gente vai estar fazendo tudo ali, código mesmo. Claro, a gente vai tentar olhar as melhores práticas, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar com a ideia básica dos agentes React, né? E aí, assim, otimizações, algumas outras coisas que a gente pode aplicar, né? A gente vai poder fazer isso no futuro, né? E aí, assim, uma recomendação que talvez a gente vá trabalhar, eu estou muito tentado de a gente trabalhar na mentoria, é que esse módulo vai ser algo bem didático para a gente entender o funcionamento, e aí esse tipo de otimização a gente vai trabalhar quando a gente for levar isso para o Arbórea, porque no projeto aí sim a gente tem que garantir que isso seja performático, né? A gente tem que pensar que, por mais que a gente está numa mentoria aprendendo, né, é um grupo fechado, né? Os projetos da Floresta eles são projetos públicos, então a ideia é que a gente vá mostrar isso como portfólio e vai querer que outras pessoas façam e posteriormente até aprimorem o código. Então a gente precisa integrar algo que tenha performance, né? Mas a ideia agora é que a gente vai tentar entender como que o core disso daqui, né? A mecânica que funciona para a gente conseguir implementar e achar até resoluções de alguns problemas ali para manter uma performance boa, né? Então, falei demais aqui. Vamos começar com código, né? Porque eu já gastei alguns 10 minutos aqui só com essas explicações. Então, vamos partir para o código, né? Tentar fazer alguma coisa aqui nessa aula, né? Nem que a gente consiga, pelo menos, garantir alguns contratos de dados aqui. E a gente consiga começar a testar algumas conexões, né? Obviamente, esses módulos, provavelmente a gente vai ter diversas aulas, porque é muita coisa, né? E provavelmente a gente deve começar outros módulos ali em paralelo, mas a ideia é que isso vá ser. A gente vai levar bastante tempo nesse projeto, né? Então vamos lá. Já coloquei aqui no V para poder baixar o Pydantic, né? Obviamente eu estou usando o V, né? Eu acho mais prático do que ficar gerenciando pip, né? Depois a gente pode conversar nisso até, acho que pode ser um papo, talvez, para os encontros, alguma coisa do tipo, né? Mas aí o que eu pensei aqui para a gente iniciar, né? Vamos recapitular. Eu vou rodar novamente. Eu vou rodar novamente os dois scripts, né? E aí eu tenho o script por AWS, né? Usando o Ubuntu 3, e o script também usando a AWS, mais a biblioteca do OpenAI, rodando um GPT-OSS, né? Eu vou rodar os dois, né? Para a gente começar a olhar como que é o objeto, tá? A gente precisa de um tempo para poder entender como que é o objeto, para a gente pensar como vai ser a padronização disso, né? Então, deixa eu vou só logar na minha conta da AWS aqui, no meu SSO. Agora, vamos lá. Vou executar primeiro o do Boto, que ele é mais simples, a gente está usando o Llama. Então, é uma execução mais simples e é um objeto simples que a gente vai retornar. Lembrando, na biblioteca do Boto, é interessante a gente já começar a olhar esse tipo de coisa.
eu tenho um, uma, um atributo aqui, um parâmetro de mensagens, que é uma lista, né? E essa lista ela recebe um objeto do tipo que tem um campo chamado role, né? E essa role pode ser user ou assistente, né? E eu tenho content, né? No Boto, a gente precisa de atentar a isso. O content ele é uma lista de textos, né? Uma lista de mensagens de conteúdo, né? E aí, esse conteúdo eu posso mandar, por exemplo, um texto ou uma imagem. E aí, quando eu faço isso, por isso que o objeto, o label do objeto, que é a chave, é o tipo. Então, tá com o text aqui e depois a mensagem, obviamente. Então, eu posso mandar, por exemplo, uma imagem depois ali que ele vai processar. Claro, a gente precisa de ter algumas especificações aqui. A gente precisa de ter um escopo. Vamos começar a não trabalhar com imagens, então vamos sempre trabalhar com texto, né? Então, pensando nisso, a gente vai ter que já garantir, sempre a gente vai acabar deixando por padrão que no nosso content a gente vai ter apenas um objeto do tipo texto e aí a mensagem aqui, né? Então, pelo menos a gente garante que a nossa mensagem vai ser cada um objeto de mensagem vai ser um único texto ali, né? Uma única string, né? E aí, quando a gente executa, o retorno é exatamente igual a que a API começa a API nos pede como input. E aí eu vou ter um message aqui, né? E aí, se você olhar, o message aqui, ele não é uma lista, ele é apenas um objeto, tá? E aí é um objeto exatamente igual a esse. Ele tem uma role, no caso aqui é assistant, porque foi a resposta do LLM, né? E eu tenho um content, que aí sim é uma lista, né? Obviamente a gente também vai esperar que vai apenas vir um objeto do tipo texto ali. Obviamente, se ele mandar mais objetos, posteriormente a gente vai ter que dar um jeito de tratar, né? Mas provavelmente ele vai mandar só um texto. E, obviamente, também a gente pode mexer nas configurações da chamada do LLM para que a gente consiga garantir isso, né? Então, a gente tem esse modelo aqui que basicamente o input é igual ao output, né? Se a gente for pensar desse jeito. Agora, executando no OpenAI, lembrando, o GPT-OSS, ele é um RLM, ou seja, ele tem o reasoning, tá? Mas é só para a gente demonstrar aqui como a gente vai funcionar. A nossa ideia é que a gente não use modelos de reasoning, de modo que o modelo seja barato e responda o mais rápido possível, né? O reasoning nós vamos fazer manualmente não, mas dentro do nosso projeto, né? Então, se eu executar aqui, pode ver que aí a API do OpenAI ela responde de uma forma um pouquinho diferente. Obviamente, ela já é uma biblioteca que ela possui um objeto de output, né? E aí, pode ver que o input dela, ela também tem um input de messages, só que aqui é diferente. Aqui ele já pressupõe que vai ser texto, obviamente, porque a API do OpenAI ela segrega quando eu estou mandando imagem, por exemplo, e quando eu estou mandando texto, né? E aí o chat completion create aqui, ele prioritariamente ele recebe texto, né? Quando a gente fala de arquivos, aí são um ponto um pouco diferente ali que a gente vai tratar depois, mas por enquanto pode ver que o objeto ele basicamente recebe um content que é basicamente já a string, né, o nosso texto, né, que a gente vai mandar por mensagem. E é a mesma ideia, uma lista de mensagens, cada mensagem é um objeto novo. Só que o output, ele tem um output já em uma classe, né? Mas não muda muito, porque a nossa classe aqui, ela vai ter um conteúdo, tá vendo? Content. E aí esse conteúdo, eu tenho a minha string, tá? E aí, obviamente, eu não vou ter um objeto ali de messages, por exemplo, eu vou ter uma role, né? Mas eu vou ter isso dentro dessa classe, desse objeto que ele me retornou já tipado pelo Python, né? E aí eu vou ter o que nos importa é o content e a gente também nos importa a role aqui, ó, assistant, tá vendo? O resto aqui não nos importa por enquanto. A gente não está trabalhando com áudio,
não vamos mexer com arquivo ou imagem ou qualquer coisa do tipo, não vamos usar chamada de tool diretamente pela API, porque a chamada de tool, a ideia é que a gente vai fazer isso dentro do nossa aplicação, né? Porque a ideia é que a gente vá fazer isso por engenharia de software e por puro desenvolvimento, né? Então a gente vai trabalhar dessa forma, então a gente não vai chamar tool, não vai chamar função. Então o que vai nos importar é basicamente a role e o conteúdo, tá? E aí a gente tem que atentar no seguinte: quando é um modelo reasoning e ele vem pela API do OpenAI, o processo de background do reasoning, ele manda com uma tag, ó, reasoning, aí ele manda o processo que ele fez, e aí ele fecha essa tag, e aí no final eu tenho uma mensagem, tá? É só pra gente se atentar a isso. Obviamente, a gente pode fazer uma tratativa pra gente tirar essa tag de reasoning, tudo que tiver nesse processo de reasoning a gente tira, caso alguém opte por usar no modelo de reasoning, né, a gente tira isso e usa só a mensagem, né? Claro que a gente fazendo um processo de reasoning manual, ou seja, fora do LLM, né, é um processo que vai ser mais custoso, né? E se eu aplicar o modelo RLM de reasoning, eu vou estar fazendo o reasoning 2 vezes. Não que isso vai ficar ruim ou vai piorar a performance, mas eu vou estar tendo um gasto muito a mais, né? Então, não vale tanto a pena. Mas qual que é a ideia aqui? É que a gente tem esse chat completion e a gente tem dois campos que nos importam, é o content e a role, basicamente. Então, basicamente, é praticamente a mesma coisa aqui. Né? O que a gente tem que ter, então, é um objeto, um contrato do PyDant que a gente vai dizer o tipo da nossa role, né? E aí, esse tipo vale a gente pensar em 3 tipos, tá? Que é o user, quando a pessoa manda mensagem, o assistant, que é o que o LLM responde, e o system, tá? E aí a gente pode pensar como system ou como developer, né? A API do OpenAI ela usa como developer, que é basicamente quando a gente vai mandar instruções de sistema, né? No Boto, a gente tem um campo aqui nesse converse, que a gente manda as instruções de sistema, é um campo chamado system, né? E já na OpenAI a gente manda isso no content, e a gente manda uma role developer, tá? Então, é interessante a gente padronizar no sentido que nosso contexto salvo também vai ter as nossas roles ali de system ou developer, né? E aí cabe a gente pensar isso com mais calma como a gente vai fazer, porque justamente por conta dessa camada de abstração, né? E outra coisa também, a gente sempre tem que lembrar que contextos ali de instruções eles são enviados apenas uma vez, mas eles sempre têm que trafegar, né? Pelo método converse ali, ou completions do OpenAI, porque e sempre tem que saber como ele vai responder daqui para frente. Lembrando que a API, ela simplesmente ela não vai lembrar o usuário, ela não tem uma base ali de que vai tratar da sua sessão, né? Ela vai simplesmente retornar com o que ela lê do contexto. Né? E é nesse sentido que a gente começa a pensar na questão de gasto de token, porque todo tráfego de chamada que a gente leva para a API, a gente manda o contexto de novo, né? E aí a gente começa gastando X tokens nas primeiras iterações, e nas últimas iterações a gente já deve estar gastando ali 10, 20, 30, 100 X tokens, né? Por conta do contexto agregado, né? E aí é por isso que a gente tem outros métodos ali, como caching, memória de longo prazo, etc., que a gente vai falar depois. Mas, assim, vamos finalizar esse módulo da seguinte forma, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um contrato do PyDant, né? E aí, como que a gente vai fazer? Claro, a estrutura do projeto que eu estou fazendo aqui é uma estrutura que é bem, assim, bem educacional, não vou nem tentar fazer muito clean architecture aqui, tá? Isso a gente vai levar lá para a Arbórea quando a gente for começar a desenvolver, tá? E a ideia é que a partir que a gente vai assistindo essas aulas, eu já vou colocando algumas ideias para a gente ir fazendo lá, para a gente poder trabalhar ali como exercício, tá? Mas basicamente aqui vai ser mais educacional, então eu vou criar um diretório aqui chamado esquemas, né? E aí eu vou tornar esse diretório
um módulo do Python, né, para facilitar a gestão do import. E aí, quando a gente faz, para fazer isso, basta a gente criar o diretório e criar um novo arquivo, 2 underlines, init 2 underlines, .py. Automaticamente a gente cria esse arquivo mesmo vazio, isso aqui vira um módulo, e aí ele já marca aqui, tá vendo? Um pontinho como se fosse um módulo. Facilita os nossos importes para diversas formas, tá? E aí eu vou colocar aqui um esquema chamado message, tá? E aí eu criei então a minha classe message aqui. Eu vou criar uma classe message, e aí essa classe ela vai herdar uma classe chamada base model em Pydantic. Ele até fala aqui, ó, Pydantic base model. Pronto. E aí, o que normalmente eu tenho aqui, tá? A classe. Quando eu crio um model do Pydantic, eu começo a declarar os meus campos do meu esquema, ali do JSON esquema, do nosso modelo, tipados, né? E aí são variáveis Python mesmo, mas eu tipo a variável, né? Por exemplo, eu vou colocar, por exemplo, a minha role aqui, e aí, role, e aí eu dou 2 pontos e eu coloco o tipo dela, né? E eu posso colocar, por exemplo, str, né? E eu posso dizer até qual é o padrão, tá? Por exemplo, o padrão aqui vai ser user, por exemplo, né? E aí quando eu faço isso, né, eu estou criando uma classe que na hora que eu criar um novo tipo dessa classe, né, ele vai trazer isso como variáveis, mas a partir do momento que eu converto um objeto a esse base model, né, o Pydantic consegue validar. E aí eu posso rodar, por exemplo, um validate, e aí ele diz se isso está correto ou não, né? E aí eu posso até usar alguns conversores ali que eu tenho dentro do Pydantic também, né? As serializações, né? Eu posso pegar isso aqui, crio um objeto desse, serializo para JSON, ou, por exemplo, eu volto e deserializo, por exemplo, um objeto, né? Então, isso nos facilita trabalhar com os objetos da mesma forma que a gente trabalha com muita linguagem tipada, né? Muita linguagem orientada a objeto, por exemplo, Java, né? E aí a gente começa a pensar muito naqueles bibliotecas de persistência, por exemplo, né? Um caso legal, por exemplo, quem mexe diretamente com bases transacionais, né? O SQL Alchemy funciona muito bem com o Pydantic, que eles conseguem conversar muito bem nesse sentido, né? E aí o content aqui, eu vou fazer um content continuando, né? Parei aqui, tava divagando de novo, mas continuando aqui. Eu não vou colocar content, eu acho que content fica estranho. Eu vou colocar content, então. Vou colocar aqui content. Só que aí o content não vai ser uma lista, ele vai ser também uma string, né? É uma string que não vai ter padrão nenhum, né? O Pydantic também eu consigo fazer, se eu precisar, eu consigo fazer validações aqui. Por exemplo, colocar, por exemplo, tipo máscara, né? Validadores ali, tipo, não pode ser nulo, né? Esse tipo de coisa também eu consigo fazer. Mas por enquanto vamos deixar só ele assim, para dizer que o nosso objeto vai ser dessa forma. Correto? Bom, nessa aula eu resolvi parar um pouquinho, que a gente já estava passando um pouquinho do tempo. Então, basicamente, a gente explicou um pouquinho de como a gente vai montar esta interface entre vários modelos separados, várias formas de acessar as APIs dos LLMs, né? E aí a gente está pensando em alguma forma, uma estratégia de resolver esse tipo de coisa. Então, a gente falou um pouquinho de como padronizar isso com um modelo do Pydantic, né? E agora a gente vai bolar essa estratégia de como a gente vai conectar formas diferentes, acessos diferentes de API, bibliotecas diferentes, em uma camada única, uma camada ali no meio, né? E aí, para a próxima aula, guardem essa palavra estratégia, porque é o que a gente vai falar bastante na próxima aula.